A semana passada nós falamos de Marcos e hoje nós vamos falar do Evangelho, aliás, de Mateus, e hoje nós vamos falar do Evangelho de Marcos. Os três evangelhos sinóticos que contam a mesma história, eles têm um propósito de ter sido escrito três, né? Repetição, porque eles têm um público diferente, têm um objetivo diferente, e nós falamos tudo isso em Mateus, e agora nós vamos falar em Marcos. Marcos é eu não estou te ouvindo, Marisol, não sei se você está tentando falar alguma coisa. Ah, tá bom. Então, Marcos é o evangelho bem direto e cheio de ação. Vamos seguir aqui para. Quem foi o Evangelho de Marcos? É uma obra anônima, pela tradição, pela igreja primitiva, ela foi atribuída a Marcos, que é o João Marcos. João, nome judaico, Marcos, nome romano, né? E ele foi discípulo de Barnabé, não era um dos 12, era judeu de Jerusalém, e na casa da mãe dele era onde aconteciam as reuniões, o Connect de Jesus. E Marcos aprendeu muita coisa na pregação de Pedro. Então, ele foi discípulo de andar junto, assim, com Barnabé. Mas muito do que ele prega e fala foi a aprendizagem que ele teve com Pedro. E Pedro, inclusive, chama ele de filho. E então tem algumas situações assim. Qual era o cenário da época? Ele foi escrito entre os anos 55 e 68 depois de Cristo, antes da destruição lá do templo, no ano 70, né? Aí que, nesse período, essa foi a data provável. Depois, logo em seguida, teve o incêndio de Roma, a igreja estava sob intensa perseguição, o império, logo em seguida, né, que foi escrito Marcos, a igreja estava naquele período de perseguição, o império lá do Nero, martírio de Pedro e de Paulo, e foi toda essa situação. Oi, Sueli, bem-vinda. Para quem foi escrito o Evangelho de Marcos? A gente viu que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Em toda aquela questão de provar por que Jesus é o Messias e os cumprimentos das profecias, tudo isso. Marcos, ele foi escrito para o público romano, para os romanos. O império dominante da época eram os romanos. O que a gente tinha naquela época? Tinham os judeus, tinham os gentios, que eram os gregos e os outros estrangeiros, e tinha o Império Romano. Daí nós temos os três evangelhos sinóticos. Nós temos o Mateus escrevendo para os judeus, o Marcos escrevendo para os romanos e o Lucas escrevendo para os gentios e todos os estrangeiros, até nós. Qual é o indício de que foi escrito para os romanos? Ele não tem longas genealogias, como tem em Mateus. Mateus era importante mostrar que Jesus vinha da linhagem de Davi, que começou lá em Abraão, que era um legítimo judeu, né? E então isso era importante em Mateus. E em Marcos não. Para os romanos isso não importava, né? Então ele não se prende a genealogias. Ele dá várias explicações que, para o contexto dos judeus, não seria necessário. Ele está contando a história, aí várias vezes ele faz pausas para explicar os costumes de purificação, de tradição dos judeus, por que eles faziam isso, por que faziam aquilo. Em Marcos ele explica. Em Mateus, não,
já todo mundo sabia o que era aquilo. Né? Aqui, para os romanos, ele explica o que estava acontecendo ali. Ele traduz termos aramaicos. Talita cumi, que é o menina levanta, Abba, pai, Elohim, né? Usa expressões. Então, coisa que em outras situações não são necessárias. Ele usa expressões latinas no texto grego. Então, cenário, centurião, são expressões do latim. E ele coloca essas expressões no texto que estava sendo escrito em grego. Deixa eu ver se eu ajusto aqui para... acho que deu. Então, ele estava pondo expressões latinas no meio do texto grego, ou seja, apontando para o público-alvo desse evangelho. É como um filme de ação do Novo Testamento. É um ritmo dinâmico, ele é breve e direto, focado em ações, ao invés de longos discursos teológicos. O evangelho dos discursos era Mateus, né, que falava muitas questões, né? Agora já Marcos, ele mostra ação. Jesus estava ali, expulsou o demônio, logo a seguir foi para outro local, multiplicou os pães, logo a seguir foi para, né? Então está sempre em movimento, tem ênfase nos milagres e mais ênfase nos milagres do que nos sermões. Mateus tem lá o Sermão do Monte, Marcos não, ele mostra vários assim os milagres e as ações que Jesus vinha fazendo. Então, a palavra logo, imediatamente, é usada mais de 40 vezes para marcar a urgência no reino de Deus e para apontar para esse público romano, que era um público de ação, de império, de guerra. Então, Jesus era essa figura de poder, de autoridade, que está agindo. Então, para esse público romano, esse formato era apropriado para atingir eles. Então, aí aqui, o coração teológico do livro, aí é que está a questão. Apesar de ser, ele vai para a autoridade humana no momento era o Império Romano. Aí ele mostra que a autoridade é Jesus. E mostra o poder de Jesus nos milagres e tudo que ele faz. Por outro lado, ele vai ensinar que a verdadeira autoridade se expressa no serviço. Então, várias situações, ao mesmo tempo que ele mostra o poder de Jesus, ele mostra o servo Jesus, o servo sofredor. E então ele fala que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aquele que tem toda a autoridade e poder veio para servir. E Marcos esse evangelho de mostrar esse impasse, assim, a autoridade no servir. Então, é o serviço. Dar a sua vida em resgate de muitos. As duas faces do Messias, o servo sofredor e o servo poderoso. Ao mesmo tempo que tem toda a autoridade, poder sobre os demônios, sobre a natureza, ele mostra os vários milagres, entre os vários milagres tem expulsões demoníacas, tem acalmar o mar, então ele tem poder sobre os demônios, sobre a natureza, sobre a humanidade, sobre tudo, e ao mesmo tempo se submete voluntariamente à cruz. E ele se entregou, né? E ele passa por humilhação e morte, tendo todo o poder. Ele poderia chamar os anjos, derrotar todo mundo, mandar um raio ali em cima de todo mundo, mas ele se submeteu a essa missão. Como diz lá em Filipenses, foi obediente até a morte, morte de cruz.
né? Jesus, a segredo messiânico também, Jesus oculta os seus milagres para não ser visto apenas como líder político. Muitas vezes ele dizia para não contar para ninguém. Sua verdadeira identidade só faz sentido na cruz. A estrutura, né, do livro. O livro vai mostrar quem é Jesus, a verdadeira identidade, que é aquela autoridade, mas que veio para servir. E a dobradiça, o foco ali, o versículo-chave do livro é a confissão de Pedro, quando diz lá, quando perguntam quem uns dizem que é essa pessoa, que é João Batista, que é Elias, que é mas aí Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, essa confissão é o versículo-chave. Cristo quer dizer ungido. Cristo é uma palavra grega, que traduzida para o português quer dizer ungido. No hebraico, é Messias, que a gente fala Messias, mas é Mashiach, né? Então, Messias, Cristo e ungido em português. Tu és o ungido, aquele que veio para salvar. Essa é a identidade de Jesus. Então, a gente falou também, a mesma história que acontece em Mateus, acontece em Marcos, mas ela é contada de um outro olhar, mostrando para os romanos. E assim como em Mateus, o ministério começa na Galileia e depois vai lá para Jerusalém, aqui em Marcos também, a mesma coisa. Então, ele tem no ministério na Galileia, ali, aí tem ações de poder e milagres, e quem é este homem? Aí ele vem descendo. As parábolas também vão se modificando, assim como Mateus, lá enquanto está na Galileia, é parábola do semeador, o grão de mostarda. A hora que ele vai chegando e vai descendo lá para Jerusalém, aí a parábola dos lavradores maus, aí vem aquelas parábolas com grande dureza de condenação, que estava ali entre os líderes judaicos, os líderes do templo, que estavam perseguindo a Jesus. Quase 40% do livro retrata apenas a última semana de vida. Então, aquele pedaço, a paixão de Cristo, todo esse pedaço, quase 40% do livro. Os 4 retratos, né, nos evangelhos, né, como a gente já falou, Mateus para os judeus, Jesus, o rei, Messias prometido. Marcos para os romanos, Jesus, o servo poderoso e sofredor. Olha essa antítese, né? Ao mesmo tempo é poderoso e ao mesmo tempo é sofredor. Ao mesmo tempo tem toda a autoridade, mas veio para servir. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor, né? Lucas, o público são os gregos e todos os gentios também, estrangeiros. Jesus, o Filho do Homem, Salvador, compassivo. E João, a gente ainda vai chegar nesses outros, né? Lucas e João, nas próximas semanas. Público, a Igreja Universal, João, né? A gente vai chegar lá, depois a gente fala mais detalhado sobre esses dois. Já falamos de Mateus, estamos em Marcos. O discipulado, o desafio do discipulado moderno. Então, o grande exemplo, a grande ilustração e exemplo que a gente vê em Marcos é a vida de discipulado. É a vida é vida na vida. Jesus, ele mostra ali as ações que ele fazia, né? E os discípulos acompanhando, e como ele se propõe a servir. E as conversas, como ele tem com Pedro, e Pedro fala, tu és o Cristo. Esse contato discipulador e discípulo é muito evidente em Marcos. É muito mais do que aquele pregador de multidões que tem lá em Mateus. Em Marcos, a questão é pessoal
e é discipulado. Aí mostra, e Jesus dá o exemplo, e ele mostra tudo que ele faz, mas tudo que ele se propôs a fazer dentro, no momento de entregar a vida por nós. Todo o poder que ele tem, mas, em tendo todo esse poder, ele se dispôs a entregar tudo isso, né, por nós. E aqui, seguir Jesus não é uma vida de facilidades, mas tomar a cruz diariamente. Né? Jesus, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olá, Paulo, boa noite. Eita, deixa eu desligar aqui o celular tocando agora. Então, tome a sua cruz e siga-me. Era muito comum, naquela época, existiam as pessoas, os ladrões, eram crucificados, algumas pessoas que existia essa pena, né, entre os romanos ali. E aí a pessoa tinha aquela parte vertical da cruz, né, aquela madeira assim, e a parte horizontal. E normalmente aquela parte vertical já ficava lá no lugar do monte onde a pessoa ia ser crucificada, e a parte horizontal era carregada até lá e colocada na hora da crucificação. Isso são curiosidades, né? E numa cultura, aqui ó, o custo, seguir a Jesus não é uma vida de facilidade, mas é tomar a cruz diariamente e seguir. E Jesus deu esse exemplo. A grandeza. Numa cultura de status, o mestre ensina que liderar é lavar os pés e servir. Ali, falando para os romanos, o império mundial, aí ele vai ensinar que a verdadeira autoridade está em servir. A urgência, o reino de Deus exige que vivamos o evangelho intensamente e imediatamente. Então, tem esse senso de urgência lá em Marcos também. E como eu falei, é como um filme de ação, tudo acontecendo muito rápido, imediatamente, logo a seguir. Depois que vocês pegarem lá o texto, essa palavra é muito repetida. O Cristo que sofreu entende as nossas dores e fracassos mais profundos. É aquele discipulador, o líder, que anda junto, que viveu o que a gente vive e que dá para a gente o exemplo, sente o que a gente sente se entrega a sua vida mostrando que ele veio para servir. Né? Então, esse é o Evangelho de Marcos. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Ó, a função dos milagres, né? Ele vai mostrar a identidade de Jesus, vai mostrar toda a autoridade que Jesus tem. Jesus é aquele que tem poder sobre o império das trevas, né? Sobre o homem valente, Satanás, saquear a casa, né? Então, são sinais de autoridade. Ele vai mostrar a autoridade de Jesus através dos milagres. Domínio absoluto sobre os demônios, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a morte. O poder e a compaixão, ao mesmo tempo que tem todo o poder, não é aquele... olha, eles viviam, naquele tempo, especialmente, os poderosos eram zero compaixão. Era domínio de opressão. E Jesus tem todo o poder e toda a compaixão. E Jesus mostra o poder divino, comandos absolutos e soberanos, Senhor do cosmos e da criação, destrói o mal com uma única palavra, e tudo se submete a Jesus. Por outro lado, ele tem um toque pessoal e relacional. Ele chama Pedro lá, vem andar aqui sobre as águas também, segura o Pedro, né? Você quer andar? Anda aqui comigo também.
Aí ele se aproxima de cada um, conversa e vive junto. Ele fala assim, restaura física, social e espiritualmente. Muitas vezes diz que Jesus, na hora dos milagres, ele falava, ele era movido de íntima compaixão. E ele veio para as ovelhas sem pastor, olha aqui, Marcos 6,34. Né? Ele é o nosso pastor. E o seu poder divino é a expressão exata da sua divina compaixão. Todo o poder e toda a compaixão. Por que que Jesus, por várias vezes, ele fala, ele guarda aquele segredo, né, nos milagres, né? Porque o povo esperava um herói militar, um rei político contra Roma, tudo aquilo que a gente já falou nas primeiras aulas, né? Por isso que é importante a gente entender o contexto, aquela introdução que a gente fez, para poder, quando chega nos textos, a gente saber o que está acontecendo. Então, o povo estava esperando um herói militar. É, e Jesus não era essa pessoa. Então, evitar as falsas expectativas, né? Proteção da missão. A popularidade prematura impedia e força. Se Jesus expusesse algumas essas questões antes e o povo junto com aquela expectativa de que o Messias é aquele que vai acabar com Roma e tudo, aí essa expectativa errada que o povo tinha, junto com perceber que Jesus tinha todo esse poder e tudo, poderia gerar uma crise antes da hora. Só desligar aqui, sabe? Poderia gerar uma crise antes da hora. E aí, é, então, Jesus teve o cuidado de manter o processo da missão para que ele veio, morrer por nós e nos tornar co-herdeiros com ele em Cristo. Deus fez um pacto lá com Abraão, fez o pacto com Israel, todas essas alianças foram quebradas, até que Deus fez um pacto com Jesus, a nova aliança, e nós somos os beneficiários dessa nova aliança. E Jesus é o Cordeiro perfeito, que trouxe, permitiu que os planos de Deus se concretizassem de uma forma infalível, inquebrável, que realmente acontecesse tudo que Deus tinha para nós. Do operador de milagres ao servo sofredor. A teologia da glória versus a teologia da glória. Marcos corrige os cristãos que desejavam apenas poder e vitórias, atrelando o poder cósmico à humilhação da cruz. Ao mesmo tempo que tem autoridade sobre tudo, viveu a humilhação da cruz. Então, é aquela tensão entre autoridade e serviço, poder e serviço. A derrota do homem valente, né, de Satanás, não é derrotado apenas por um comando de voz alta, mas pelo sacrifício vicário de Cristo. Quando a verdadeira derrota de todo o império das trevas foi ali na cruz. Não simplesmente pelas palavras de expulsão, mas o que colocou o selo de vitória em Jesus e levou a igreja e expôs toda aquela o inimigo a vergonha foi a cruz. Jesus que acalma o mar é o mesmo que caminha intencionalmente e sozinho para entregar sua vida em resgate de muitos. Quando foi na caminhada para a cruz, Jesus estava sozinho. Os discípulos fugiram, todo mundo fugiu e Jesus foi sozinho.
a revelação, o julgamento, né? Isso daqui é a questão das parábolas, né? Quando as parábolas, para que elas servem? Para quem tem olhos, tem ouvidos e possa entender, entenda, o coração aberto. Quem está com o coração endurecido, as parábolas, aquilo é ocultado e traz mais peso de juízo divino, porque a pessoa não está disposta a entender e a ouvir. Para que vendo não vejam, para que vendo vejam e não percebam. A teologia de Marcos, assim como a gente falou lá em Mateus, também tem a questão do já e do ainda não. O reino presente na história, operando em fraqueza vulnerável, aqui, ó, a parábola do semeador. Né? Então, Jesus veio e trouxe a nós o reino de Deus, a vida com Deus já. Só que esse processo ainda não terminou, tudo terá um fim. Então, a glória escatológica, o juízo final, tudo isso é aqui. Quando vai separar o joio do trigo, o final dos tempos é o ainda não. Então, algumas vezes Jesus está falando sobre o já, algumas vezes ele está falando sobre o ainda não. Uma comparação, Mateus e Marcos. Mateus é o mestre sistemático, 7 parábolas agrupadas no capítulo 13, então, tudo bem organizado. Foco na lei e no ensino, justamente porque ele estava falando para os judeus. Marcos é o evangelho da ação, 4 parábolas num bloco pastoral específico, escrito para a igreja perseguida em Roma, ensinando paciência de um agricultor na dor. Bem, Marcos foi escrito para os romanos e é o evangelho assim de ação. A gente falou uma grande questão assim em Marcos é o discipulado. Um assunto que é destacado em Marcos é o discipulado. O espelho para os discípulos reais. Né? Então, o espelho de Marcos. Quem somos na história? Aí tem aqui os 12 discípulos. Aqui, depois tem a igreja, e a igreja primitiva, que foi formada e começou a seguir Jesus, se expandiu, chegou até nós, e nós hoje somos a igreja, né, dos nossos tempos. Então, tudo isso através do discipulado. Sigam-me, né, Marcos? Aqui, cada um tinha a sua ocupação, e Jesus falou, e eles deixaram as redes e seguiram Jesus. E aí Jesus tem uma fala de autoridade, eu farei pescador de homens, eu farei, e passando por Jesus, eles têm uma nova identidade. Mais do que adesão a regras, é uma rendição à pessoa de Jesus. Cristão, um pequeno Cristo, né? Quando começou a usar essa expressão de cristão, eram pequenos cristos. É uma nova identidade. E nós, Igreja de Jesus, nós temos uma posição em Cristo. Então, quando você se entrega a Deus, que você crê em Jesus, você tem uma nova identidade, um novo nascimento. E tudo isso é mostrado também. Aí, o chamado, eles são chamados para quê? Para estarem com ele, comunhão, e depois o envio. É bem parecido com aquele sistema que a gente vê do discipulado, ali na Reage, que a gente fala, primeiro você fala você faz e eu vejo, depois você faz e eu ajudo, depois
eu ajudo, eu faço e você ajuda. Depois, então, é aquela sequência. Primeiro tem o chamado, para estar junto, para estarem com ele, Marcos 13. Aí, em Marcos 6, começa a enviá-los. Então, o método de Jesus, o chamado para estar com ele e depois começar a enviar. Tá, aqui falando ainda sobre os milagres de Jesus, sobre. Opa, o celular falando aqui. É, o, os milagres de Jesus, autoridade sobre o mar, aqui. A expectativa, né, que eles tinham do Messias militar e político, vamos ver. Aqui é a grande dobradiça aqui do livro, né, quando é a confissão do Pedro, né? Quem é ele? Ele tinha feito milagres, poder e autoridade, curas. E aí até que Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde ele vai? Aí vai para a cruz, sofrimento, rejeição, o serviço, o propósito do servir. Pedro, ele ainda não, ele ainda, algumas vezes ele foi movido de impulsividade, ainda não tinha entendido o propósito de Jesus e vai lá, corta a orelha do soldado, ele vai lá, fala, tem algumas falas que às vezes ele não tinha entendido. E aí, por isso, ele é um choque de expectativas, até no próprio Pedro. Ele também estava esperando que Jesus viesse assim e acabasse com tudo. Mas aí até que ele entende a missão. Jesus chega a falar, para trás de mim, Satanás, não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Até que chega naquele ponto em que ele entende realmente o propósito e se converte realmente. Né? O custo do discipulado real. Né? Jesus fala, quem quer vir até mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caminha nos passos do mestre. Jesus é o mestre que fez, que mostrou o caminho de o que é uma autoridade servindo. Né? Quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem é o maior? Então, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Paradigmas, né? A grandeza, a lógica invertida do reino de Deus. Que a gente tem lá, o foco da vida. No reino dos homens, Tiago e João, né? Quem vai, quero sentar, eu à direita e o outro à esquerda. Eu quero estar do seu lado, lá no trono. E aí Jesus, então o foco humano é buscar posições de honra e de glória. No reino de Jesus, é submissão absoluta à vontade do Pai. No reino dos homens, o uso de poder, dominar e exercer a autoridade sobre os fracos. No reino de Deus, o que você vai fazer com os fracos? Você vai lavar os pés deles. Você vai servir. Isso de lavar os pés era algo, era uma atitude de serviço. As pessoas andavam naquele chão de terra ali, chegavam com os pés, com as sandálias empoeiradas nas casas, e um servo lavava os pés da pessoa, da visita. E aí, e Jesus se colocou na posição desse servo. Ele
ele dá honra àquela pessoa a quem ele está lavando os pés. Expectativa, ser servido pelos outros, isso no reino dos homens. No reino de Deus, é dar a vida e beber o cálice do sofrimento, que foi a cruz. O reino dos homens, o trono, assentos à direita, à esquerda, no poder político, as pessoas querem assumir o poder sobre os outros, né? No reino de Deus, assentos já reservados para 2 ladrões na cruz. Quem estava à direita e à esquerda de Jesus, lá na cruz, eram os 2 ladrões. E aí Jesus falou para um ladrão ali da esquerda, Jesus falou para ele, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse é o Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, numa época de perseguição da igreja, Império Romano, apontando Jesus como aquele que tem toda a autoridade, mas que veio para servir. E durante todo o Evangelho, ele mostra o exemplo do discipulado. Anda junto, faz aqui junto, acompanha, vida na vida. É isso que acontece no Evangelho de Marcos. Aí eu queria saber de vocês, quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Pode abrir o microfone aí, quem quiser falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Opa. Beleza? Não sei se tem alguém querendo. Pode falar, não estou te ouvindo aí. Acho que é o microfone que está. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu não estou ouvindo. Será que é o microfone? Vocês estão ouvindo a Marisol? Eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo ela. Você está me ouvindo? Agora só não ouve. Agora eu estou ouvindo também. Está ouvindo eu ou não? Agora sim. Ah, tá. Eu queria entender melhor aquele versículo que você falou sobre eles estarem ouvindo, mas eles não ouvem. Ah, tá. É Deus que fez isso para que eles não escutassem nada? Tá. Os Isso fariseus. é o propósito das parábolas. Os próprios discípulos, às vezes, não entendiam. Os próprios discípulos, muitas vezes, não entendiam. Só que Jesus chegava para perto e explicava. Você vê várias parábolas assim que eles falam, semeador saiu de semear. Tem algum microfone aí que tá. Deixa eu só. Tá. O semeador saiu para semear. Acho que é o... Deixa eu ver se eu ficar esse ruído. Opa. Só um minutinho. Acho que tem 3 microfones abertos, Kika. Tá. Beleza, acho que agora vai dar. Então, aí, o que acontece? Vamos fazer assim, quem for falar, abre o microfone e depois que falou, fecha, para não dar essas... Tá? Então, essa questão é a essência das parábolas, porque e os próprios discípulos também não entendiam as parábolas, porque Jesus precisava explicar. E ele falava a parábola, o semeador saiu a semear, coisas
jogou a semente na terra, jogou nas pedras, e depois que ele terminava a parábola, aí ele dava explicação. A semente que caiu na terra é isso, a semente que caiu... Né? Então, ele sempre dava essas explicações. Essas explicações ele dava para aquele grupo mais próximo, que chegava perto dele e queria entender. O outro grupo maior, que ouviu no meio da multidão, não estava nem aí, não queria entender. Não entendeu nada e está tudo bem, vou embora. Né? Então, é mais ou menos isso. Ele ouviu, ele tinha a possibilidade de buscar e querer saber, mas ele não estava nem aí com Jesus. Então, ele saiu, se fecha, e aquela possibilidade que foi aberta para ele ir atrás e compreender, se torna como um juízo, mais uma oportunidade que a pessoa teve de buscar, de abrir o coração, e não quis. Então, por isso, ele viu, mas não viu. Né? Não sei se deu para entender. Alguém quer falar mais alguma outra coisa? Pode falar. Oi, posso falar? Pode. Boa noite a todos. Peço desculpa a você, Kika, o meu celular aqui acabou a bateria, eu não consegui entrar, não estava nem conseguindo pegar o link para entrar na sala, tive que usar o telefone da minha esposa. Né? Por isso que tem 2 Paulos aí, né? Então, assim que eu entrei na reunião, você estava falando alguma coisa sobre a cruz, certo? Sobre era um método que se usava para punir ladrões, essas coisas assim, alguma coisa assim, certo? E que eles carregavam só a parte horizontal, certo? Sim, certo. Isso não era, isso é uma coisa, uma pergunta minha, eu não vi em lugar nenhum, mas uma coisa que veio na minha cabeça. Tá? Essa parte horizontal, ela não representaria, por exemplo, o jugo do pecado que ele está levando sobre si, o seu próprio pecado. E outra coisa que eu queria falar, além disso, é que por que só Jesus foi diferente, que ele teve que carregar a cruz completa? Tem algum simbolismo nisso? Isso quer dizer alguma coisa tem um simbolismo que só Jesus pode levar o jugo do pecado sobre si, tomar todo o pecado sobre si? Alguma coisa assim? Sim, Jesus que carregou a cruz, e as outras pessoas na época não era esse o hábito. A cruz era levada e a pessoa era crucificada lá na hora. Agora, a gente não tem muita certeza se quando fala que Jesus carregou a cruz, não tem muito, assim, se estava se referindo à cruz completa ou só essa parte horizontal mesmo. De qualquer maneira, é um peso gigante, é uma cruz sendo carregada. Né? Porque normalmente ficava lá já o poste, onde a pessoa ia ser crucificada, e chegava lá a parte horizontal para prender a pessoa ali. Né? E aí, sim, eu acho que faz sentido esse pensamento, né? Que essa ilustração, né? Como peso do pecado de todos nós. Acho que é bem viável esse entendimento. Porque eu me lembro de ter escutado várias vezes, né? Que Jesus falava, é melhor você levar o meu jugo que é leve, né? Exatamente, porque o jugo pesado, quem levou foi Jesus. Uhum. Tá certo. Era isso. Tá. Eu vou passar mais uns slides aqui, e aí, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar, tá? Então, aqui algo interessante que aconteceu também. O abandono no Getsemane, que as pessoas que estavam com Jesus saíram. Aqui também, né? Os discípulos que estavam orando falharam em vigiar, ficaram, dormiram também, né? Aqui, ó, mais para frente. Aqui, ó.
todos deixando fugiram. Em Marcos 14:50, quando Jesus foi preso, as pessoas que estavam ali, os discípulos e todo mundo fugiu. E foi Jesus sozinho para a cruz. Até tem uma história de um jovem lá que foge nu, que seguraram o manto que ele estava, e aí ele saiu correndo nu, é, 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 fugindo na hora que Jesus foi preso. E Jesus tinha falado, irei adiante de vós para a Galileia. Então, e Jesus, a hora que ele foi preso, todo mundo fugiu. Aqui. Opa. Aí. Aqui, o caminho que Marcos percorre, né? O poder e sinais na Galileia, depois passa por Jerusalém, e aí em Jerusalém tem a crucificação. A expectativa humana que a gente falou e a revelação divina. Jesus não veio para ser servido, mas servir. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora a gente entende isso. E é bem isso que o Paulo estava falando também. Jesus levou sobre ele a carga, o peso de todos nós. Tanto, e até de forma ilustrativa, a própria cruz pesada, mas muito mais do que a cruz pesada, são os nossos pecados, para que a gente tenha a paz, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Tomai sobre vós, né? O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Porque o peso foi sobre Jesus. Olha a entrada em Jerusalém, a entrada triunfal de Jerusalém foi num burrinho do rei, não foi numa carruagem, né? O rei Jesus entrou lá naquele burrinho e ele foi celebrado ali. Foi quando o povo de Israel reconheceu verdadeiramente que Jesus era aquele que vinha em nome do Senhor. Né? O povo esperava alguém que chegasse, né, com seu exército, com aqui ó, um líder subversivo para expulsar Roma, e Jesus entra montado num burrinho. A entrega voluntária, né? Aqui a ceia, simbolismo da ceia, a ressignificação completa do êxodo da Páscoa, porque o significado anterior à primeira Páscoa foi lá na saída do Egito, e o Velho Testamento é a sombra da realidade do Novo Testamento. Tudo que tem no Antigo Testamento aponta para uma questão que acontece de fato no Novo Testamento. E no Antigo Testamento é um vislumbre, é uma sombra, que é para a gente saber que Deus é muito didático com a gente, e ele vai mostrando aos pouquinhos, dá uns relances, assim, até que ele mostra, ó, aquilo lá é isso aqui no Novo Testamento. Abba, Pai, não queres o que quero, mas o que tu queres. Então, foi a submissão, aquela questão de Jesus que veio para servir e que se entregou. O funil, né, do abandono, a multidão seguindo Jesus nos milagres, aí depois ali os líderes tramam a prisão no templo, os Judas traem com beijo, até que no final todo mundo abandona e ele vai sozinho para a cruz. Aqui. Ele é rejeitado por todos, o julgamento religioso acontece no Sinédrio, no sumo sacerdote Caifás,
Caifás era saduceu, lembra que a gente falou lá dos, né, os líderes do templo eram saduceus, muitos sumos sacerdotes, né? Era muito uma visão política e não, né, em benefício próprio. E acontecia no Sinódrio, e o julgamento civil de Roma, né, no local, no pretório de Pilatos, também. Aí ele foi condenado nessas duas instâncias, né, nesses dois lados. O Sinédrio era onde eles se reuniam, os líderes religiosos. Aqui, a ironia da cruz, né? Dizendo aqui, a púrpura, a cruz é de fato, e ele vai vestido de púrpura, coroa de espinhos, é os reis dos judeus, mas na verdade ele é de fato, vence a morte e é assentado à destra de Deus. E recebe toda a glória. Aí aqui, salvou os outros e não pode salvar-se, foi precisamente porque ele recusou salvar a si mesmo que todos foram salvos. Né? Então, aí toda a sequência, né, aqui, Eloi, Eloi, lama sabachthani, aqui essa expressão, ó, sabachthani, porque você me deixou, desamparou. Esse Shabat é a mesma raiz de sábado, Shabat, é a mesma raiz de Sheva, número 7, é a mesma raiz de Shevet, assentado. É aquela expressão de você deixar um suporte, um assento de mesa, você é o descanso, um descanso de mesa, é o descanso. E aí, então, por que você me deixou aqui? Né? E é interessante, essa raiz aqui dessa palavra é muito interessante. Sheva, Shabbat, Shabbat Tani. Né? Aliás, é a mesma também expressão que tem lá, uma vez foi falado numa ceia comunitária lá que a gente teve, quando falou que Ginematov, Manaim, Shevet, Ahim, Gamiad. Shevet é assentado, é a mesma raiz, quer dizer, sentar junto. E aqui, Deus estava deixando de sentar junto. O véu foi rasgado. Essa questão do véu rasgado é uma coisa muito linda também. Esse véu que foi rasgado ali do Santo dos Santos era um véu que tinha um palmo de espessura. Não é um véuzinho assim, era uma cortina grossa. Né? E foi rasgado de alto a baixo. Né? Normalmente, se fosse por uma pessoa humana, ele seria rasgado de baixo para cima, mas ele foi rasgado de alto a baixo. E aí desfez essa necessidade que a humanidade tinha de ter um intermediador, que era o sacerdote, para ir falar com Deus no nosso lugar. Aí começa o sacerdócio universal do cristão. Agora, nós somos os sacerdotes, vocês são raça eleita, nação santa, né? Nós somos nós temos o acesso direto a Deus. Esse é o clímax, como eu já falei para vocês, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Opa. Aqui, várias questões, ele foi sepultado por José de Arimateia, um membro do Sinédrio, né?
e foi ressuscitado, e a vitória de Deus, o reino, é estabelecido através da doação. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o amor está em dar, em servir. E nisso está a autoridade, a essência e o caminho de Deus para nós. Não existe cristianismo sem o servo sofredor. O discipulado exige tomar a própria cruz no caminho de Cristo. E o discipulado exige tomar a própria cruz no caminho de Cristo. É isso, pessoal. Querem comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Fica à vontade.